Alô, nação rubro-negra! Que alegria ter a sua companhia aqui no canal do Emerson Santos. Ótima quinta-feira para vocês. Bora falar um pouquinho sobre essa vitória do Flamengo contra o Inter por 1-0. E aí, foi pouco? Cabia mais? Jogou bem no primeiro tempo, no segundo tempo não jogou? Mais uma partida com o Bruno Henrique decidindo. Impressionante como o BH é histórico. Noite de Libertadores ele cresce mais. Mito Abdala, meu amigo, meu irmão, influenciador, comunicador, faz de tudo. Tudo por dinheiro ele faz. Não, calma aí. Não, isso aí calma. Segura. É lei do Gil, pode tudo, né? Não, nada disso. A famosa lei do Gil. Só não vale dar o butico, né? Vamos Meu amigão Abdalão, cara, você ontem esteve no Maracanã também, né? 1-0 pro Flamengo. Um primeiro tempo do Flamengo muito bom e um segundo tempo que a galera tá dizendo que foi ruim. Foi isso mesmo na tua avaliação? Cara, acho que é por aí. Acho que nós tivemos aí um Flamengo repetindo as atuações dos últimos jogos. Pra mim é pouco. Eu acho que é pouco por elenco que o Flamengo tem. Eu acho que a gente estava dando uma olhada nos números aqui, né? São 9 jogos seguidos ganhando por 1 gol de diferença. 9 jogos sem vencer por 2 gols de diferença, né? Que teve ali uma derrota pro Santos, a derrota pro Atlético, o empate com o Ceará. São 9 jogos sem vencer por 2 gols de diferença. Exatamente. Eu acho que o Felipe Luiz, cara, ele encontrou uma forma tática de jogar muito segura. O time não sofre. Ontem mesmo o Rossi não trabalhou. Não à toa é a melhor defesa do ano no futebol brasileiro. Mas ele não está encontrando soluções ofensivas. A gente está dependente de bola parada. Ganhamos do Atlético Mineiro no finalzinho, gol de bola parada. Ganhamos do Bragantino, teve gol de bola parada. Fluminense, gol de escanteio. Ontem gol de escanteio. Contra o Mirassol. Contra o Mirassol foi bola rolando. Mas também um gol de cabeça, né? O cruzamento do Samuel Lino. Então, assim, o Flamengo tá sem criação e não era pra ser, né? Porque é um time com muito talento. E eu acho que essa é a grande questão aí que o Felipe Luiz precisa resolver. Eu na minha visão, eu entendo porque isso tá acontecendo. Vou até deixar aqui pro Felipe Luiz se ele estiver nos assistindo. Na minha visão, isso começou a partir do momento que ele passou a jogar com 2 volantes, desde a chegada do Jorginho. O Jorginho é primeiro volante, sempre foi primeiro volante, dá pra jogar também como segundo volante, dá um jogo fora de casa, pá. Mas desde que o Jorginho chegou, ele começou a usar o Jorginho ao lado do Pulgar, né? Ainda ao lado do Pulgar eu até entendi, né? Porque não dava pra tirar o Pulgar, que pra mim o Pulgar é indispensável, né? E o Pulgar ele chega na frente também. Diferente de Everton Araújo e Alan, né? E Alan. Consegue marcar e consegue entregar um passe mais à frente com mais qualidade. Exatamente. Aí a partir do momento que o Pulgar machuca, eu pensei, é Deus dando um sinal pro Felipe Luiz ficar de boa. Vou botar o quê? Jorginho no lugar do Pulgar. E aí trago um meia, um De La Cruz, na época o Gerson, né? Que eu achava que ele poderia puxar o Gerson. O Gerson até chegou a jogar no Mundial ali como segundo volante. E aí o Gerson sai, De La Cruz machuca, mas aí chega o Saul, que aí pode fazer essa função, que é a função de origem dele. E ele continua jogando com 2 volantes fixos. E aí o time fica travado. Porque equipes do mundo que jogam com 2 volantes fixos igual o Flamengo, o Alan ontem estava jogando na linha de 3 zagueiros. E o Jorginho não pisa na área. O Jorginho não passa da intermediária ali. O posicionamento dele é esse. Então a partir do momento que o time joga assim, ele precisa ter laterais extremamente ofensivos. Então enquanto a gente ainda tinha o Wesley, ainda dava pra gente falar, mas o Wesley ele espeta muito lá na ponta, dá muita opção. Não é a característica do Emerson Royal, galera. Emerson Royal, ele vem da Europa, ele vem de um futebol europeu, no qual a principal característica do lateral é defender. É quase mais um zagueiro. É igual o Alexandre pela esquerda era também. Isso que eu ia falar. Se tivesse pelo menos o Everton Lucas, que é o cara que entendeu? Ataca muito bem, né? Então, assim, pra jogar com 2 volantes fixos igual o Flamengo tá jogando, os laterais precisariam atacar pra cacete. A gente precisaria ter o Léo Moura e o Juan lá de 2009, mas a gente não tem mais. E não existe, na verdade não existem mais laterais como eram Léo Moura e Juan. Os laterais eles são mais defensivos. Então posso estar maluco, Felipe Luiz, você me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que o grande erro nesse momento do nosso treinador é esse. Ele se apegou aos 2 volantes, o time não está levando gol, tá dando pouquíssimas oportunidades para o adversário. Isso é muito bom. É bom, mas ao mesmo tempo você tem que ter um equilíbrio defensivo e ofensivo. Mas ao mesmo tempo, ofensivamente, o time tá engessado, meu parceiro. Às vezes eu sinto, pessoal, que os atacantes ficam muito isolados, eles não têm companhia, não tem criação de jogada. O Bruno Henrique ontem mesmo, ele vinha muito receber a bola lá atrás,
porque fica aquele buraco ali entre os dois volantes e os atacantes. O próprio Luiz Araújo, cara, o Luiz Araújo, eu tava vendo do estádio, o Luiz Araújo estava correndo por 3. Aí, em alguns momentos, parecia até que o Flamengo estava com um a menos, porque o Luiz Araújo estava tendo que fazer várias funções, que desarmar, criar, finalizar, cruzar. Por quê? Porque o time está com espaçamento entre meio campo e ataque ali, na minha opinião, por questões táticas. Eu acho que, assim, 2 volantes, na minha opinião, nem é um problema. O problema é quando você não tem um armador. E ontem o Arrascaeta não podia jogar, óbvio, não podia jogar, porque estava suspenso. Mas, assim, vendo o jogo, eu estava ali na parte da tribuna, né, onde ficam as cabines, cara, e dava para ver muito bem uma linha de 4, o Jorginho e o Everton Araújo com muito espaço no meio, e os 4 atacantes, tipo assim, na última linha ali do Inter. Então, assim, cara, eu acho que se eu fosse um dos atacantes, eu ia ficar muito confuso, porque ia ter muito atacante do meu lado, né, e pouca gente vindo de trás. Eu acho que, assim, se você tem 2 volantes com a Arrascaeta ali, né, no meio, né, caindo um pouquinho mais para a direita ou caindo um pouco mais para a esquerda, vai ter um problema. Faz até mais sentido do que ter 4 atacantes. Mas a gente tem um problema. O Arrascaeta tá jogando vários jogos aí, tem feito gols, dado assistências. Mesmo assim, o Flamengo tá engessado. Até com o Arrascaeta. E aquilo que você falou, de 9 jogos sem vencer, nos últimos 9 jogos o Flamengo não vence por 2 gols de diferença, esse 9º jogo foi contra o São Paulo. E o gol do Alacian, ele sai no último lance. O Alacian fez o gol, o São Paulo bateu a saída de bola, acabou o jogo. Então, se a gente tirar esse jogo, a última vitória por 2 gols de diferença foi contra o Chelsea no Mundial. E também foi um gol no final do Alacian para matar o jogo. Um gol no final, com o Chelsea tendo um jogador expulso, mas ali num contexto diferente que era o Chelsea. Né? Mas assim, a gente não tem visto aquele jogo que o Flamengo abre, sei lá, 3-0 e a torcida só comemora igual foi contra o Juventude. Cara, contra o Corinthians, para mim o maior exemplo de partida do Flamengo no ano é contra o Corinthians. Fortaleza também 5-0 antes do Mundial. Contra o Fortaleza, bem lembrado. Mas só que contra o Fortaleza o time deslanchou no segundo tempo, né? No primeiro tempo ali, até sair o primeiro, a gente tava ali meio... Mas assim, contra o Corinthians, o Flamengo já virou o primeiro tempo ganhando de 3-0, se eu não me engano. Foi. Mas agora? Não vai ser todo jogo assim. Mas eu acho que o Flamengo tem elenco para ganhar o jogo de 2-3-0 com uma certa tranquilidade. Não precisa sofrer. Pô, ontem no final do jogo não tava passando nada. Teve... Rossi estava tranquilo na saída de bola, foi de boa. Agora tem um detalhe. Quando a gente fala de Copa Libertadores da América, um homem se destaca. E esse homem se chama Bruno Henrique. Você, quando viu a escalação, criticou, né? Pode falar. Pô, Bruno Henrique não tá entregando, né? Poxa, porque é amigo do Felipe Luiz. Cara, de fato, o Bruno Henrique não vinha muito bem, né? Ele fez uma grande atuação contra o Chelsea. Acho que foi a última grande atuação do Bruno Henrique. No início do ano, contra o Botafogo, na final da Supercopa, ele foi eleito o melhor da partida. E ontem, mais uma vez, pela 12ª vez em mata-matas da Libertadores, o Bruno Henrique cravou o dele. O homem é decisivo. Isso aí não dá pra negar. Ele é diferente. Eu vou ser bem sério com você. Eu não critiquei, não, quando eu vi. Criticou, não? Não porque o Bruno Eu vi muita gente criticando. Não, teve, né? Mas o Bruno Henrique, galera, é o jogador que tem que estar em campo nesse tipo de jogo, cara. Você falou aí, né? Ele fez gol contra o Vasco também, nesse ano. Então, se você for pegar os jogos que ele fez gol, foram todos jogos grandes. Ele tem estrela. Ele inflama, cara. Cara, é complicado, velho. Eu queria tentar explicar o Bruno Henrique pra vocês aqui, mas eu não consigo, cara. Porque é um cara que claramente vive uma má fase, eu não sei pelos problemas extracampo que ele tá tendo, né? Mas desde que surgiram essas questões, pra mim, ele caiu de produção. Ele era o melhor jogador do Flamengo ali no início do ano, né? Até a Recopa, né, e tal. Supercopa, né, na verdade. Mas assim, cara, é difícil explicar o Bruno Henrique. A gente tava vendo, né, que ele agora é o 3º maior artilheiro de mata-mata de Libertadores, atrás do Riquelme e do Gabigol. E tá a 2 gols de chegar no Riquelme. Riquelme 17, Gabigol 16, ele 15, né? Não é isso? Isso. E se colocar participações para gols também, ele tá ali muito perto do Rony, né? Do Rony também, que tem ótimos números pelo Palmeiras, mas tá ali no top 4 de grandes jogadores que tem essa marca. Em noites de Libertadores, o Bruno Henrique é muito ídolo. Tem uma foto muito boa que eu acabei de ver agora no Twitter, que ele comemorando, fazendo um coraçãozinho pra torcida. E a torcida retribuindo o coração. O Bruno Henrique é muito, muito ídolo, né, cara? Acho que até nos momentos que ele não esteve tão bem, nunca deixou de correr, nunca deixou de brigar, nunca deixou de lutar, né? Dele a gente sempre pode esperar coisa boa, assim como em 2019. Ele fez 2, ontem fez só 1, mas é uma vitória importante, gente. O Flamengo venceu o jogo. O Flamengo venceu por 1-0.
eu também esperava mais, esperava uma vitória por 2 gols, porque a gente viu que no ano passado o Flamengo perde para o Peñarol em casa, 1-0, não consegue reverter lá no Uruguai. Em 2023 vence o Olímpia, também por 1-0, mas no Paraguai perde. O Inter é muito mais time que o Olímpia. Mas por outro lado, esse time também do Filipe Luís, ele perde poucas vezes e cede poucas oportunidades para os adversários. É claro que no Beira-Rio, com 40 mil torcedores, com a pressão do Inter, não vai ser um jogo difícil, mas a gente se apega no manto rubro-negro e também no retrospecto dos resultados, né? Talvez o torcedor ele reclame de desempenho, mas os resultados eles estão acontecendo. Meu amigo Mito Abdala, tivemos Carrascal ontem também em campo, poucos minutos, Pedro entrou também, Luiz Araújo finalizando, o Rocher fazendo boas defesas, e um Maracanã com 68 mil torcedores. Foi a segunda melhor marca do Flamengo. Ontem o Maracanã pulsou de uma maneira diferente. Uma coisa pra vocês, não tinha lugar pra ficar no Maracanã, porque por mais que ninguém fique sentado, você tem que ficar na frente de uma cadeirinha. E, ou cara, em cima da cadeira. Galera, ou em cima. Eu cheguei Você ficou em cima da cadeira? Se eu ficar em cima da cadeira, ela vai aos pedaços, meu parceiro. Aí é prejuízo pro Flamengo. Então não, então fica normal. Cara, eu cheguei um pouquinho em cima, eu cheguei faltando 40 minutos pra começar o jogo e simplesmente não tinha cadeira pra ficar. A gente teve que ficar ali naquela área pra cadeirante, né? Não tinha nenhum cadeirante por ali, antes que a galera já me... né? Então a gente teve que ficar ali e a escada também tava lotada. Então, assim, poucas vezes eu vi um Maracanã assim, com muito público, mas não só com muito público a gente sempre vê. Mas assim, parece que passou um pouquinho, parece que venderam mais ingressos do que era para vender, porque pelo menos ali no setor que eu tava no setor sul, que a norte já tinha esgotado, não tinha lugar para ficar, foi absurdo. É isso aí. Abraço, meu amigo. Uma coisa importante, que o Flamengo chegue lá em Porto Alegre e jogue futebol, como jogou contra o Atlético Mineiro, que aí o Inter não segura a gente. Agora se ficar só se defendendo, meu parceiro, aí o coração do gordo não aguenta. Aí fica... coraçãozinho fica como? Daquele jeito. Curta, compartilha, se inscreva. Segue também o Abdala, @Mito Abdala. Em breve vem o Flabdala. Tamo junto, valeu, galera. Obrigado. Batemos 10 mil inscritos, hein? Beautiful Little Fans. Valeu. Coisinha aí. Agora a meta é dobrar a meta, né? É 20 mil, né? 20 mil. Vambora. Espalha pra geral. Tamo junto. Valeu.